Eu vi muitos comentários a respeito da participação do pastor Marco Feliciano no programa Pânico, onde estava o humorista do Vivier, e eu vi muitas pessoas elogiando a participação dele. Eu não sei se essas pessoas assistiram a mesma entrevista que eu ou se eu sou de outro planeta. Pastor Marco Feliciano começa elogiando o do Vivier, dizendo que ele é uma pessoa inteligente e que os louros dele têm que ser reconhecidos e que ele faz um humor inteligente. Será que o pastor Marco Feliciano não assistiu o do Vivier ridicularizando Cristo, ridicularizando Maria, ridicularizando a fé cristã? Isso é fazer humor inteligente? Eu acho que essa história de ficar bancando bonzinho não tem nada a ver com ser cristão. Ser cristão é defender a verdade, é defender a sua fé. Achei totalmente desnecessárias essas afirmações. A gente não precisa mentir para ser cristão. Aliás, a gente não deve mentir quando é cristão. O pastor Marco Feliciano faz um desafio para o do Vivier criticar também os muçulmanos e diz que eles só criticam os cristãos porque os cristãos não podem se revoltar e agredir e fazer certas coisas. Eu concordo que não deve haver exageros, mas eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui para vocês e daí vocês tirem as conclusões. A passagem que eu vou ler é João, capítulo 2, versículos 14 e 16. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Essa passagem que eu li para vocês da Bíblia deveria ser de conhecimento de um pastor. Ela demonstra claramente que Jesus Cristo usou inclusive de violência para coibir a deturpação da palavra de Deus. Então, depois dessa passagem que eu li para vocês, fica bem claro aqui que os cristãos devem sim se revoltar contra o comércio na igreja e contra as mentiras que são propagadas. A gente não deve aceitar, a gente tem sim que lutar pela verdade. O do Vivier comenta um episódio que o pastor Feliciano diz ter se arrependido e que aconteceu há muito tempo e que hoje ele é um novo homem. E eu assisti esse episódio na íntegra e realmente é muito triste o que aconteceu lá. Eu espero sinceramente que o pastor Feliciano tenha se arrependido e não faça mais esse tipo de coisa. Porque o que eu vi no vídeo na íntegra é de deixar qualquer cristão com vergonha e de revoltar Jesus Cristo. Aquilo é um comércio. E vejam bem, eu não sou contra ofertas e dízimos. Eu acho sim que a gente deve fazer ofertas e dízimos para espalhar a palavra de Deus, mas essas coisas têm que ser feitas de coração, de livre e espontânea vontade da pessoa, porque ela tem consciência que a igreja precisa desses recursos para fazer o seu trabalho. Agora ficar fazendo as pessoas darem cheque predatado, sendo que essas pessoas nem sabiam como iam cobrir os fundos dos cheques, isso é sim teologia da prosperidade. E é graças a episódios como esses que os ateus se proliferam. Feliciano ainda justifica a história do cartão de crédito dizendo que o dinheiro era para construir escolas. Eu até entendo que realmente a gente precisa da contribuição das pessoas para fazer boas obras, mas eu ainda prefiro acreditar que os fins não justificam os meios. As pessoas confundem ser cristão com ser babaca. Ser cristão é defender a verdade com unhas e dentes. Aí, para completar, o Feliciano ainda disse que vai assistir aquela porcaria, aquele lixo daquele filme do Porta dos Fundos, cheio de marxismo cultural e financiado com dinheiro de cofres públicos. O do Vivier pode negar o quanto ele quiser, mas os fatos são esses aqui. Porta dos Fundos, que recebeu subsídio do governo, faz vídeo escarnecendo a Polícia Federal. Coincidência? O longa-metragem do Porta dos Fundos recebeu R$ 7.574.983,59 de incentivos liberados pela Ancine. Porta dos Fundos, que recebeu mais de 7 milhões do governo, faz vídeos zombando da Polícia Federal e da Lava Jato e é massacrado pelo público.
Do Vivier também afirma na Jovem Pan que nunca disse que Jesus Cristo era palhaço. Realmente, pode ser que textualmente, com essas palavras, ele não tenha dito, mas ele fez inúmeros vídeos onde ele ridiculariza Jesus. E ele deu uma entrevista, inclusive, dizendo que Jesus é erótico. Se isso não é escarnecer a fé das pessoas, eu não sei mais o que é. Aí do Vivier contrapõe a virgindade de Maria com um argumento tão ridículo, que merecia uma resposta imediata para fazer a direita ter orgulho, e não aquilo que o Feliciano fez. Do Vivier perguntou se Feliciano viu o ímen de Maria, se ele sabe que ela era virgem. Eu pergunto do Vivier, tu viu o ímen da tua mãe para saber se ela era virgem? Por favor, respeita a fé dos outros, isso não se faz. E do Vivier diz que não é petista e que vai processar, mas tem inúmeros vídeos dele e palestras, tem até uma palestra que ele fez no MTST, repudiando o tal de golpe, que queriam tirar a Dilma. Recebendo tantos incentivos do governo, a gente consegue entender por que ele fez isso, fica muito claro. E ainda vem com aquela historinha que não pode ligar a palavra macho à coragem porque isso é machismo. Eu acredito sim que todos os homens devem ser corajosos, e isso não exclui a coragem das mulheres. Isso não são argumentos autoexcludentes. Não é porque eu estou dizendo que os homens têm que ser corajosos que é sinônimo de eu dizer que mulheres não são corajosas. Isso não tem nada a ver. É a velha falta de lógica da esquerda que eu vi nessa participação do Feliciano do Pânico, me envergonha em saber que essa é considerada a elite intelectual da direita, os representantes da direita. Feliciano está fazendo um bom mocismo totalmente desnecessário e que não é nada cristão. Mentir não é cristão. E querer ser amigo de pessoas que propagam a mentira, muito menos.